Restaurar um dente ou fazer uma coroa é fácil, mas e se você quiser ir além? Como realizar diagnósticos precisos que levem a planejamentos concisos e tratamentos mais longevos? Eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. A odontologia se renova e se reinventa a todo momento. Todos os dias nós temos novos materiais, novas tecnologias, novas ideias e pacientes com novos desejos surgindo. Desde que nos formamos na faculdade, nós buscamos aprimoramento constante. Nós estamos sempre evoluindo nas nossas condutas e na qualidade técnica dos nossos serviços. Mas sempre nós nos balizamos pelos profissionais de referência que nos mostram tratamentos de excelência. E a primeira pergunta que nós nos fazemos é: qual a técnica que ele usa para conseguir este resultado? Qual a cerâmica ou a resina que ele utilizou para obter essa qualidade? E se eu disser que provavelmente você está fazendo a pergunta errada? Eu não estou dizendo que a técnica ou o material não são importantes, mas eu estou falando que ele provavelmente não é o grande diferencial. Vamos fazer um exercício juntos aqui? Se aparecer hoje no seu consultório um paciente com um caso complexo, disposto a realizar o tratamento ideal, independente do valor, e você tiver os melhores materiais na mão, o protético mais habilidoso à sua disposição, você acredita que entregaria um caso de livro? Pode ser que mesmo com todas as condições ideais disponíveis, você não consiga atingir o resultado que você espera, né? E é muito comum nós fazermos cursos e voltarmos para o consultório e não obtermos os resultados que nós esperávamos. Nós melhoramos os resultados, sim, mas ainda ficamos algumas vezes aquém daquilo que a gente tinha como expectativa. E por que isso pode acontecer? Porque a qualidade dos materiais é importante, a qualidade do técnico, do trabalho protético é importante, a técnica que nós utilizamos também. Mas muitas vezes ter tudo isso à nossa disposição não traz o resultado que você espera. O segredo de uma entrega de odontologia de excelência está na sua capacidade de realizar um diagnóstico assertivo. E é isto que os profissionais tops fazem, que permite a eles terem resultados tão bons. Eles sabem fazer a indicação correta para cada caso, porque fizeram um diagnóstico adequado da situação geral do paciente. E com um diagnóstico assertivo, eles conseguem elaborar um planejamento adequado e executar tratamentos longevos. Eu tenho quase 20 anos de profissão e eu já percorri um pouco dessa nossa jornada na odontologia. Já fiz inúmeros cursos e eu sou uma buscadora constante de entregar para o meu paciente sempre o melhor. Eu sempre fui daquelas alunas nerds, sempre certinha, super metódica e estudiosa, que acreditava que se eu me esforçasse e estudasse muito, eu teria resultados excelentes nos tratamentos que eu realizava. Mas, para minha frustração, não foi bem assim. Eu estudava, dava o meu melhor, sempre muito metódica nas técnicas, mas por melhor que eu fizesse o trabalho, depois de um tempo, aquele meu paciente voltava com um novo problema. E assim aconteceu com vários pacientes. Da minha carreira, eu achava que isso era normal. Afinal de contas, o paciente não tinha uma higiene bucal perfeita, ele já tinha vários canais tratados, várias coroas, restaurações, ele era bruxista. A responsabilidade daquelas ocorrências não era minha, eu estava ali para ajudá-lo sempre. Mas isso me frustrava. E até que um dia eu ouvi de um paciente: mas eu venho de 6 em 6 meses, sou super cuidadoso com a minha higiene, e de fato ele era, e ainda sempre tenho alguma surpresa. Eu me sinto enxugando gelo. Esse comentário me deixou bastante inquieta e incomodada. Ele tinha razão.
Onde é que eu estava errando que eu não conseguia entregar aquela odontologia que eu tinha me preparado tanto para entregar? Afinal de contas, eu sempre estudei tanto. Onde estava o problema? Agora eu tinha uma pergunta que me inquietava. Como eu podia oferecer para o meu paciente uma odontologia longeva que eu conseguisse evitar surpresas naquele paciente que realmente era comprometido com a saúde bucal? E foi um dos inúmeros cursos que eu fazia que eu escutei sobre a relação da oclusão com vários dos problemas que eu recebia no meu dia a dia. Então eu pensei, opa, para tudo, que eu acho que aqui pode estar a resposta para aquela minha pergunta. Nessa época, eu já estava trabalhando com estética e eu recebia de vários colegas pacientes com essa demanda. O problema é que quanto mais eu estudava a oclusão, aquela matéria que eu tinha visto lá na faculdade, que sempre foi me pintada como algo muito difícil e que poucos dominavam, mais eu entendia por que aqueles pacientes que chegavam até mim com uma demanda estética estavam naquele processo de destruição. Dentes desgastados, restaurações que sempre fraturavam, recidivas de tratamentos ortodônticos e de repente fez um clique. Eu percebi que a odontologia que eu vinha entregando para os meus pacientes era uma odontologia de remendo, onde eu tratava a consequência e não a causa do problema, e que por esse motivo eu sempre estava esperando qual seria a próxima surpresa que aquele paciente ia trazer. Aquele paciente tão assíduo e dedicado, na próximo retorno, ele me apresentaria uma surpresa. Eu vivia remendando. Quanto mais eu estudava e descobria a relação da oclusão e a importância do diagnóstico assertivo com a longevidade dos tratamentos, mais tudo se tornava óbvio. A entender por que os profissionais que eram as minhas referências tinham resultados tão superiores aos meus. Eu tive a oportunidade de aplicar e alinhavar todos os conhecimentos que eu fui adquirindo em cursos com esses diferentes profissionais de referência, nos artigos e livros que eu estudei, atendendo inúmeros pacientes que confiaram seus tratamentos a mim e junto de colegas que compartilhavam seus diferentes pontos de vista e conhecimento nos casos. Com tudo isso, eu tive muitos casos de sucesso, mas também outros de insucesso. E foi preciso muito trabalho, muito estudo, muitos erros e acertos, muitos cursos desconexos para que eu conseguisse reunir e construir todo um protocolo que fosse do diagnóstico à manutenção. E qual foi a minha surpresa ao implantar esse protocolo? A minha comunicação com o paciente melhorou muito e eu passei a agregar muito mais valor com um diagnóstico assertivo. Para minha surpresa, a taxa de conversão, aqueles tratamentos ideais propostos, ele chegou a quase 90%. E o estresse no dia a dia diminuiu muito, pois com planejamento nós sabíamos o que tínhamos, para onde gostaríamos de ir e como nós iríamos. Mesmo os pacientes que não podiam realizar o tratamento ideal naquele momento, com um diagnóstico assertivo e preciso, nós conseguíamos desenhar estratégias para diminuir as intercorrências, deixando todos cientes dos riscos. O que antes era surpresa, agora era previsível. Com isso, entregando uma odontologia de excelência, mostrando o valor dessa odontologia aos nossos pacientes, o meu faturamento aumentou significativamente. Alguns colegas começaram a aplicar essa metodologia e começaram a ter os mesmos resultados. E aí eu pensei, por que em nenhum curso que eu fiz ao longo de todos esses anos, ninguém me mostrou a importância do diagnóstico em todo o processo? E como fazer esse diagnóstico? E foi a partir daí que eu criei esse curso, de uma maneira que você possa aprender de forma simples e objetiva quais os detalhes que farão a diferença para você entregar tratamentos de excelência no seu consultório. Esse curso vai mudar completamente a maneira como você avalia e planeja os seus casos. Ele vai te guiar por todas as etapas do processo,
começando pelos princípios básicos do funcionamento do sistema estomatognático, passando pelo diagnóstico, planejamento, execução e, por fim, a manutenção dos casos. Eu vou te dar toda a base e fundamentos necessários para que você consiga conduzir os seus casos de forma segura, previsível e longeva. Antes de eu te mostrar a estrutura do nosso curso, lembra quando eu disse que eu descobri que não tinha resultados longevos porque eu fazia odontologia de remendo? E que para entregar uma odontologia de excelência, eu precisei criar um passo a passo que tinha como base um diagnóstico assertivo? Faz sentido para você que simplesmente restaurar um dente fraturado sem entender por quê é como apostar em uma roleta russa? Que se você não resolveu a causa dessa fratura, você corre o risco que esse dente quebre de novo, ou que ele passe a gerar força excessiva em um outro dente que pode vir a quebrar na sequência? Que restaurar uma boca completa que tinha dentes desgastados e não identificar o que e por que desses desgastes é comprometer a longevidade do seu tratamento? E que de nada adianta fazer cursos e mais cursos de como fazer o melhor preparo, a melhor resina, comprar os melhores materiais ou trabalhar com o melhor protético se você não conseguir avaliar integralmente aquele paciente para saber qual o melhor tratamento para este paciente? Bem, aqui eu consegui te mostrar qual foi o ponto central que eu identifiquei que possibilita deixar de fazer odontologia de remendo para entregar odontologia de excelência. Mas eu não consigo te mostrar como fazer isso por causa da nossa limitação de tempo. E para te mostrar como obter essa transformação, eu tenho uma oportunidade para você. O nosso curso está dividido em 4 módulos e lá você vai encontrar a resposta para todos os porquês das intercorrências que aparecem com os seus pacientes e como você irá solucioná-las de forma longeva. Ele foi estruturado para que a cada módulo você tenha resultados imediatos, à medida que vai aplicando no consultório. Você pode aplicar a metodologia em casos mais simples e, à medida que for pegando segurança, vai para casos maiores e mais complexos. O curso começa imediatamente, assim que você se matricula. Todos os módulos estarão liberados para você começar. E sabe o que te disseram na faculdade, que oclusão era muito difícil, que poucos dominavam essa matéria? Aquele monte de conceitos que você não entendia como se aplicavam na clínica? Pois no módulo 1 eu vou descomplicar de uma vez por todas a oclusão e te ensinar na prática como usar todos esses conceitos. É um conteúdo muito importante que vai trazer clareza e tranquilidade para você tirar todas as barreiras e usar a oclusão a seu favor na etapa de diagnóstico. E é exatamente sobre diagnóstico que nós trabalharemos no módulo 2. É neste módulo sobre diagnóstico oclusal que eu vou te ensinar a visualizar o que está errado na boca do paciente, unindo conceitos de oclusão e manifestações clínicas do desequilíbrio oclusal. Com vários casos clínicos, eu vou te mostrar diferentes situações e como criar uma linha de raciocínio para aplicar no seu processo de diagnóstico. Lembra que eu comentei que o diagnóstico é um dos pilares para a entrega de uma odontologia de excelência? É saber onde você está e para onde precisa ir. O módulo 3 é dedicado ao processo de orçamento e vendas. De que adianta você saber realizar um diagnóstico assertivo se você não consegue convencer o paciente a realizar aquele tratamento ideal? Eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar a sua relação com os orçamentos no seu consultório. Eu vou te entregar ferramentas de mindset para o seu desenvolvimento pessoal. Uma planilha para te auxiliar na precificação do seu tratamento e um passo a passo bem detalhado de como viabilizar os tratamentos maiores e como negociar com o paciente. Ao final deste módulo, você terá todo o conteúdo que eu considero pilares para entregar uma odontologia de excelência. Mas diferente de outros cursos, eu queria entregar o processo completo. Eu queria que o meu aluno não precisasse ir buscar outro curso para ter o passo a passo do início ao fim. Então, neste curso você ainda terá um módulo com todo o passo a passo do planejamento, da execução e da manutenção. No planejamento, nós vamos ver como realizar essa etapa, tanto no fluxo analógico como no digital, vantagens e limitações de cada um desses fluxos e dicas importantes para deixar tudo pronto para seguir para a próxima etapa. Na execução, como determinar a relação cêntrica, a nova DVO, fazer a transferência dessa nova DVO, como trabalhar com provisórios e definitivos, tudo nos mínimos detalhes, trazendo soluções práticas
para os desafios do dia a dia. E depois de tudo pronto, nós precisamos saber se o paciente precisa de placa ou não, volta com que frequência, ou seja, como manter todo o trabalho que nós entregamos para o nosso paciente. Como eu disse, ao se matricular, você terá acesso ao curso completo de imediato. O curso acontece 100% online e temos estrutura de comunicação bem organizada para que você possa esclarecer todas as dúvidas que possam surgir ao longo da sua jornada. Depois de se matricular no curso, você terá acesso a todo o conteúdo durante 52 semanas. É tempo suficiente para que você possa ver e rever as aulas sempre que precisar, aplicar o nosso conteúdo na prática, voltar para tirar dúvidas e revisar o conteúdo, e criar o seu fluxo de trabalho, aquele que melhor vai funcionar para você. Ou seja, você tem 1 ano de acesso ilimitado a todo o conteúdo. Além disso, nós preparamos alguns bônus para você. Você vai ter acesso ao curso Papel da Oclusão na Doença Periodontal, vai poder entender com conceitos atuais e totalmente baseado na literatura como a oclusão atua na doença periodontal. Vai ter acesso também a uma aula de desenvolvimento pessoal focado em vendas com a coach Elizabeth Leão e vários materiais de suporte, como fichas de análise oclusal, termos e contratos, planilha de precificação. Além de todo esse conteúdo extra, você vai ter acesso a uma comunidade fechada, que é um espaço para que vocês discutam casos clínicos com a minha participação, recebam artigos científicos e condutas atualizadas. Só tem acesso a esse grupo de discussões os alunos participantes do curso. Quanto vale fazer parte de um grupo de profissionais como este? Ter um espaço para discutir os seus casos, aprender com os casos dos outros colegas, poder ter um grupo de suporte onde a troca de experiência e diferentes pontos de vista podem te levar para um outro nível de odontologia. Ter acesso a artigos científicos que realmente sejam aplicáveis no nosso dia a dia e ainda ter acesso a atualizações sobre condutas frente às novidades do mercado. Quando criamos o curso, nós criamos uma meta, que todos os nossos alunos consigam realizar diagnósticos precisos, planejar tratamentos que realmente resolvam o problema do paciente e, acima de tudo, que consigam visualizar todo o processo, para que possam identificar qual área do conhecimento você precisa dedicar mais tempo. E para que este conhecimento chegue ao maior número de colegas possível, nós criamos um curso com um custo acessível e que possa realmente ser um conteúdo transformador. Neste momento, você tem 3 opções: continuar fazendo da forma que você faz hoje e obter os mesmos resultados, entender a importância do diagnóstico e começar a estudar sozinho e percorrer todo o caminho que eu percorri, com erros e acertos, até criar a sua metodologia, ou se matricular no curso e aprender de forma mais rápida, assertiva e aplicar de imediato na sua rotina para melhorar os seus resultados. Agora é com você. Quanto você acha que vale todo esse passo a passo e o tempo para chegar até ele? E acreditando que o nosso conteúdo pode sim mudar as suas condutas e levar você para um outro patamar, você tem uma garantia total de 15 dias. Você terá acesso a todo o curso. E se não gostar do curso ou achar que o conteúdo não é o que você estava querendo, é só acionar a sua garantia direto no site da Hotmart, sem precisar dar qualquer justificativo. Nós não vamos perguntar por quê ou tentar te convencer a reconsiderar. Nós devolvemos 100% do valor pago. Você não tem nenhum risco. Se matricula, confere todo o conteúdo, pode aplicar no seu consultório e, se achar que não valeu a pena, recebe 100% do valor pago à vista, mesmo tendo parcelado. E aí, vai continuar fazendo odontologia de remendo ou vai para um outro patamar, o patamar da excelência? Eu te vejo no próximo.